Ficar de pé, com muita alegria, estarmos de pé na casa do Senhor, amém? Amém. Da igreja para abrir sua Bíblia no Salmo 42. Todos já viram? Salmo 42. Louvar o Senhor todo o tempo. Amém? Salmo 42, versículo 1 diz assim: Como o cego brada pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a tua face, entre a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizer constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão dos que festejam. Convido a igreja para ir lá no versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Feche sua Bíblia, coloque na cadeira, feche seus olhos. Vamos confessar o nosso pecado. Mesmo a gente tendo ceado no domingo, um dia para com Deus, é assim que eu estou no meu coração no dia da Santa Ceia. Um dia que a gente sentou com Jesus à mesa dele, pela misericórdia, pela compaixão que ele tem para conosco, que nós não somos merecedores. Senhor, meu Deus, estamos aqui na tua casa para pedir perdão, Senhor, para confessar com nossos lábios que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, aquieta nossa alma pelas inquietações, das agitações, meu Deus, do nosso dia a dia, da nossa preocupação. Nós queremos ser adoradores mais uma vez no teu templo, casa de oração. Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada, tira a mentira, tira a confusão da mente, tira o medo, aquieta nossa alma dentro de nós, Senhor. Precisamos encontrar a tua face. A gente vai receber a palavra viva que vem do teu altar. Cada dia uma palavra, Senhor, que nos sustenta o nosso espírito, sustenta o nosso corpo, sustenta a nossa alma. E para a gente receber a palavra, precisamos estar limpo, como o teu céu varreu aqui o teu altar, varreu a tua casa. Senhor, em um lado profético, precisamos de uma vassoura neste momento. Ser limpa por dentro e por fora. Sermos brancos como uma neve, diminuindo que a tua glória cresça sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus. Se praticamos algum ato, meu Deus, que não agradou a ti, Senhor, vem diante de nós. Nos perdoa nesta noite, Senhor. Precisamos do teu perdão, Senhor, porque só o Senhor pode nos perdoar. Só o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, somos errânicos, Senhor. Somos mentirosos, somos fracos, Senhor. Mas nos fortalece. A tua palavra diz que como nós pensamos que nós somos fracos, é que somos fortes. Em ti, Senhor, em ti, Deus. Meu Deus, retira, meu Pai, o vício, meu Deus, aquilo que não te agrada, seja no celular, seja na internet, meu Deus, das conversações, seja do que for, meu Deus, que não venha agradar os teus olhos, a tua face.
Retira de nós, nos ensina a morder a nossa língua para não falar aquilo que condene a vida do nosso irmão e a nossa própria vida. Ô Senhor Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai. Ô Senhor, se precisar ficar cego, nos cega. Porque é melhor de ficar cego, Senhor, do que ir para o inferno enxergando. Vem, Espírito Santo de Deus, venha ao nosso favor nessa noite, Pai. Nós queremos pedir o teu perdão, Senhor. Retira, meu Pai, toca algum caminho mau, que, Senhor, venha atrapalhar a chegar no teu caminho, Senhor. Tira de nós, Senhor. E nos faz levar o caminho reto, que leva a salvação, meu Pai. Oi, Espírito Santo, venha ao nosso favor. Seja o favor daqueles irmãos que estão na intercessão, meu Pai, orando por este culto, e por algum motivo não pôde estar aqui, mas o coração está apertado. Vai de encontro com eles, leva o perdão diante deles. Vai diante desse YouTube, aqueles que vão se levantar para ouvir a tua palavra de hoje. Libera o perdão sobre essas vidas, Senhor. Vem diante de nós, meu Deus. Eu estou confiante e convicta do teu perdão, porque o Senhor é poderoso. E o Senhor pode, Senhor. O Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que quebra cadeias. O Senhor é aquele, Senhor, que é quebrando os corações, meu Deus. Queremos ser um vaso novo para te adorar nesta noite. Desde já nós confessando nossos pecados e acreditando no nosso teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que nos livra, nos santifica, que nos reabilita para que assim possamos estar em sua presença. Amém? Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa oração, receba a nossa vida, Senhor, na tua presença. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando a minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, não sou se ouvirá tua alegria, forças pra continuar, Deus, que maravilha, de louvar, de louvar, Vencidos são Deus. eu entro na tua presença, Para receber teu poder, enquanto te chama. quanto mais o tempo passa, eu quero Deus, vou trocar de frente à rampa, o inimigo vai ao chão, vou em glória nas cabeças, no grau do chão, som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Aleluia. Presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando a minha vitória, eu te louvarei, te louvarei.
sobre toda a terra, todos som se ouvirá, tua alegria, forças para continuar. Que maravilha, que maravilha, de louvar, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero ver. Vou voltar a igreja canta, sentir que não cai ao chão. Vou embora na cabeça, tradução, sobre a festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sobre a festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. A festa vai subir, aleluia, adoração ao nosso Deus. Vai subir o som da tua festa. Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sua festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sua festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá. Aleluia, aleluia, glória. Se o som do teu subir e você realmente aceitar, pode ter certeza que a glória dele vai descer, vai te iluminar essa noite. Basta você se dispor. Amém? Basta você se derramar na presença de Deus. Amém? Vamos adorar? Vamos adorar? Que essa seja a verdade da tua vida. Seja a verdade da minha vida. Seja a nossa busca, o nosso anseio. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Aleluia a Deus. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo
e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Louvo pra ti, feita em mim. Eu nada sou sem ti. Diga isso como velha autoridade. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Essa é a revelação de Deus. Perdido estou sem ti. Se a minha maior convicção e a minha maior certeza. Eu nada sou sem ti. Jesus. Perdido estou sem ti. Seria a minha vida sem a tua presença, Senhor. Eu nada sou Seria a sem minha vida ti. sem teu Espírito. Nada sou. Perdido estou sem ti. Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu me rendo na tua presença, Senhor. Perdido estou sem ti. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Nós nos entregamos, Senhor. Perdido estou sem ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Santo, santo Senhor Jesus. Oh, santo Deus. Magnífico, digno de honra. Em tudo dai glória, porque essa é a vontade de Deus Amém. em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Não importa a circunstância, não importa a situação. Devemos na presença dele. Porque ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Noite, uma noite, mas a alegria ela vem pela noite. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
aleluias. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me venha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me venha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me venha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não me venha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Aleluia. que Creio. o produto não me venha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O deserto nos abençoe. Fazer sério magníficos. Aleluia. Noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. O que significa que a essência de Deus é amor. Amém. Amém. Nós possamos ter essa essência. Aleluia. Amém. Você busca essa essência. Nós vamos falar disso hoje. Nós devemos ministrar as ações. A essência do Deus vivo. Aleluia. 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 Teu fornecimento, teu símbolo, teu honra.
a tua benignidade seja dentro de nós. O meu coração fiel a ti, pra te amar e te servir, que o meu olhar encontre a Deus, Senhor, que nos teus lábios eu possa ter uma canção de adoração, o meu andar glorificar a ti. Não há bem maior que eu possa desejar, que eu tenho dentro de mim, pra romper os meus limites e voar, pra te encontrar, estar junto a ti, permanecer, te contemplar. Preciso mais de ti, mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor, me saciar, pra me encher de ti, mais a tua essência, eu quero fluir. Que nos teus lábios eu possa ter uma canção de adoração, o meu andar glorificar a ti. Não há bem maior que eu possa desejar, que eu tenho querer dentro de mim, pra romper os meus limites e voar, pra te encontrar, estar junto a ti, permanecer, te contemplar. Preciso mais de ti, mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor, me esvaziar, pra me encher de ti, mas a tua essência eu quero fluir. Preciso mais de ti, mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor, me esvaziar, pra me encher de ti, mas a tua essência eu quero fluir. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver da teu louvor, fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver da teu louvor, fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver da teu louvor, fluir da tua paz,
Essa seja a nossa busca diária. Essa seja a nossa motivação diária. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa casa. Aleluia. Aleluia, Deus. Fluir do teu querer. Aleluia, Jesus. Esse louvor fluir dentro de nós, cada dia, cada segundo. Vamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa família. Senhor, Pai de amor, Pai adorado, o Senhor é, Senhor, todo sempre, Jesus. E nós estamos aqui, meu Deus, para buscar pela nossa casa, pela nossa família. Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, de perto, de longe, Senhor. Manifesta teu poder no nosso lar, Senhor. Vai de encontro, meu Deus, do nosso lar, cada cômodo da nossa casa. Tira tudo aquilo, Senhor, que não te pertence, Senhor. Visita os enfermos, Pai. Oh, meu Deus, manifesta a tua cura, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, o teu querer, o teu agir, Senhor, em cada lar apresentado, Senhor. Meu Deus, tira a instrução, tira a divisão, tira a contenda, meu Pai, do nosso lar, Senhor. Distrai a divisão, meu Pai. Todos juntos, o inferno não prevalecerá contra a nossa casa, nossa família. Toda inveja, todo espírito, todo contrário, Senhor, malignidade nenhuma tem poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta o poder no nosso lar, na nossa família, Senhor. Faz o teu milagre, ajuda o teu querer, aqueles que têm o coração endurecido, o Senhor quebranta, liberta, aqueles que estão envolvidos com álcool, com o cigarro, Senhor, vai libertando, meu Deus. Oh, Senhor, o populismo, meu Deus, o sexualismo, o liberalismo, meu Pai, Senhor. Jesus, visita os adolescentes, meu Pai. Liberta da mal companhia, das mal conversação, Senhor, Jesus. Deus, abençoa, meu Pai, a nossa casa, a nossa família, Jesus. Vim diante de cada um deles, o de perto, o de longe, Senhor. Visita com o teu poder, Senhor. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos com a tua cura. O Senhor mesmo de ontem, de hoje, sempre será eternamente. Nós cremos, Senhor. Espírito Santo de Deus, vim de encontro, meu Pai, com aqueles que fazem a tua obra, Senhor. Oh, Senhor, que vai ir pregar o Evangelho, os apóstolos, os ministros, os evangelistas, os levitas, os diáconos, meu Pai, as vítimas, Senhor, as pastoras, os pastores, meu Pai. Senhor, sustenta na fé, derrama uma nova unção nessa noite, derrama um novo querer da tua obra, envia os suprimentos naquele que vive pela fé para ir de pregar o Evangelho, envia os suprimentos, Senhor, nesta noite, meu Pai. Não aqueles que estão no frio, Senhor, agasalha, Senhor, com o seu consolo, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, aqueles que perderam os queridos neste dia, vai com o teu falso consolador. Espírito Santo de Deus, nós somos uma comunhão em Cristo, nós somos uma família em Cristo. Visita cada um membro que não está aqui, Senhor, cada família, meu Pai. Visita com o teu poder, com o teu agir. Senhor, meu Deus, visita a família sacerdotal, a do pastor Genilson. Meu Pai, sustenta nesse dia, meu Pai, mais ainda de chuva. O seu servo precisa, meu Pai, de suor
especial desse nosso evento, Senhor. Meu Deus, cobre a minha vida, cobre a minha casa, Senhor. Desde já, meu Deus, abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa pessoa sai do lado. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família. Amém? Glória. Aleluia, glória a Deus. Paz seja com todos. Nós estamos na casa do nosso Deus, buscando a sua presença. Amém? Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. Amém? Quero te lembrar, domingo é o Dia das Mães. Esteja aqui. Chame a tua mãe, você que não é mãe, convide a tua mãe. Você que é mãe, convide os teus filhos, diga que esse é o presente que você quer, que ele venha à casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. O melhor presente que você pode me dar é estar na casa do Senhor. Diz aqui o pardal encontrou casa, encontrou ninho para si, e você encontrou os altares do Senhor. Amém? Aleluia. Como eu não posso convidar minha mãe, ela não mora 300 quilômetros daqui. Bem, então convido as minhas mães daqui da igreja, estejam aqui, porque com certeza a palavra do Senhor se cumpre. Aquele que deixa casa, pai, mãe, todas as outras coisas, por amor do reino de Deus, recebe 100 vezes mais aqui no povo e a vida eterna. Amém? Nós teremos o nosso café da manhã aqui, como sempre. Depois teremos o nosso culto, que você pode ir para a tua casa, se quiser almoçar com os teus filhos ou com tua mãe, dá tempo de sobra. Amém? Abra tua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. Aí, isso é bem. Será que tem como você falar com a página para receber? Vai lá. Senhor? Parou? Parou. Vamos ver. Não está bem ligado. Não, deixa só com a página. O fio lá?
Por isso que eu estou pedindo para entrar em contato com ele. Mas tem entrado lá. Tentado, isso não é problema, porque ensinado com pessoas ficam do lado de fora, não tem nenhum problema, nunca tem. Não fala aqui. Não, aí você. De cara não. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a imundícia de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, o qual depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Vamos orar. Santo e eterno Deus, perante a tua face nos colocamos mais uma vez em oração. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus eterno, o Deus poderoso e glorioso. Nós pedimos mais uma vez, ministra-nos, Pai. Traz a elucidação do texto que nós acabamos de ler. Insere em nós a tua vontade, o teu propósito. E que nós, meu Deus, sejamos achados com terrenos férteis. Que a tua palavra ela prospere a 100 nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. Faz isso, Senhor, e em tudo nós te honraremos,
pois o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A expectativa de Deus para cada um de nós, o próprio apóstolo Pedro, ele fala no capítulo 2, no versículo 9, que Deus ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós anunciemos, a fim de que nós demonstremos, a fim de que nós expressemos que há virtude no reino de Deus. Ele nos santificou. E santificar significa o quê? Separar. O apóstolo Paulo ele nos diz que nós não podemos nos amoldar, numa das traduções, nos amoldar ao mundo. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Existe um molde no mundo, existe um modo de conduta, um modo de posicionamento, e nós que fomos separados, nós que fomos chamados do mundo, das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz, não podemos nos amoldar. Eu falei há uns dias atrás aqui a respeito das parábolas, e citei algumas parábolas de Jesus Cristo, e a forma com que Jesus Cristo ministrava para que as pessoas de vários níveis sociais, de várias profissões, sentissem-se inseridos no contexto e entendessem aquilo que Jesus Cristo estava passando. E eu falei, para o construtor, ele disse: eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, a principal. Os construtores olharam para mim e me rejeitaram, mas na verdade eu sou a pedra angular. E eu expliquei para vocês como construtor o que isso significa. A pedra angular é a que nós colocamos primeiro. Alinhamos, aprumamos, e a partir dessas duas pedras, os dois ângulos, toda a barreira de pedra, toda a barreira de bloco deve seguir aquele prumo e aquele alinhamento. Então, se Jesus Cristo ele é a pedra angular, nós devemos seguir o prumo dele e o alinhamento dele. Então, o construtor ele vai entender o que é Jesus Cristo ser a pedra angular. Para o caçador, ele falou: eu sou a pedra de escape. Qualquer outra pessoa que ouvir isso, qualquer classe de pessoa que ouvir isso, não vai saber o que significa, mas o caçador ele sabe. E eu, como tenho um pai que é um exímio caçador, então eu sei também o que é uma pedra de escape. No mato, meu pai, ele levava os cachorros para caçar a paca, e o cachorro começava a correr atrás da paca, latindo, 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 e ela tentando fugir. Ela tinha 3 escapes: a água, um buraco e uma pedra. Então Jesus Cristo ser a pedra de escape é justamente isso. O inimigo vem nos perseguindo, nos perseguindo, nos perseguindo, nos perseguindo. Quando nós entramos em Jesus Cristo, então ele se torna o nosso escape.
a nossa proteção. Então, o caçador, ele sabe muito bem o que significa. A maioria das pessoas nem vai ouvir essa, Jesus Cristo é a pedra de escape. Mas o que é pedra de escape? Escapou da perseguição do predador. Escapou de uma vez por todas. Ele é refúgio. A cidade refúgio. E aí, de uma forma mais clara, para quem conhece a Bíblia, para quem está inserido no contexto da lei, sabe o que é a cidade refúgio. A mesma coisa da pedra de escape. Então, aqui o texto que nós lemos, ele faz menção daquilo que nós enxergamos em Jesus Cristo, ou que Ele praticou, e nós precisamos enxergar para que possamos reproduzir. Essa é a grande expectativa de Deus. Jesus Cristo, ele veio para ser o nosso modelo, para ser o nosso referencial. O escritor dos Hebreus diz que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. E nós precisamos nos desembaraçar do pecado, nos livrar do peso, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou tamanha afronta dos pecadores. E esse texto, ele fala justamente isso. O quanto nós devemos nos esforçar para praticar o bem, como Jesus Cristo praticou. Independentemente de quem seja. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. As pessoas têm procurado referenciais no mundo. A presbítera hoje de manhã estava zapeando lá no YouTube, caiu num vídeo de, qual é o nome daquela filha? De a pastora Sara Sheila. O pessoal perguntando para ela o que ela achou do show de Lady Gaga. Ela falou, vocês não precisavam nem me perguntar. Para que me perguntar? Que resposta vocês querem? Ali é coberto de demônio. Ali só tem expressão de demônio. Não precisa nem me perguntar. O mais simples cristão que está começando agora, o católico, sabe que aquilo ali é só expressão de demônio. Aí, quando ela estava falando assim, né, a presbítera estava escutando, assistindo, eu falei assim, só tem dois motivos. Ou inocência, ou então estava com desejo de ir da próxima vez, para saber se podia. Teve um recém-batizado do Alphaville, que a influência que foi, recebeu um cara de enxurrada. O que você acha do show de Lady Gaga? Ah, não tem nada a ver, pode ir, o que é que tem? Eu estava com vontade de ir, estava querendo que alguém avalizasse. Ou então é inocente demais. Porque não precisa. Ah, o que é que tem o show de Anitta? O que é que o senhor acha, pastor, do show de Anitta? Precisa perguntar? Algum crente precisa perguntar? Não precisa. Mas é que as pessoas estão procurando referenciais do mundo. E aí ontem eu estava trabalhando e a pessoa estava assistindo alguma coisa e estava falando de Rodolfo Abrantes. Eu falei, esse é um dos que se converteram mesmo, cara. Porque esse realmente largou tudo.
Não é como uns aí que diz que se converteu, mas continua balançando a bunda no carnaval. Acho que você também fala carnaval. É isso mesmo. Continua quebrando tudo no carnaval, irmão. E não mais uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí é querer ser crente demais. O que Deus quer é o meu coração. Não, pelo contrário. Deus, ele sonda o coração, ele esquadrinha os desígnios do pensamento para dar a cada um segundo o seu proceder. Jeremias capítulo 17. Ele sonda o coração, penetra os desígnios do pensamento para dar a cada um segundo procede. Como diria o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas as pessoas estão procurando referenciais no mundo. O mundo passou a ser o referencial da igreja. Mas Deus levantou a igreja para ser referencial do mundo, que a vossa luz brilhe diante dos homens, eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Vós sois luz do mundo e sal. Mas se vocês forem sal e se tornarem insípidos, para nada servem, senão para ser pisado, humilhados pelos homens. Então vamos ler o versículo 14, que diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 15. Antes, fazei o quê? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. Aleluia. Esse deve ser o nosso referencial. Esse deve ser o nosso espelho. O posicionamento de Cristo sempre foi um posicionamento de santidade, um posicionamento de separação, de manifestar a glória de Deus, de expressar a glória de Deus aonde quer que ele estivesse, mantendo-se em santidade, mantendo-se separado, vivendo separado para Deus. Você e eu precisamos ter este posicionamento, essa atitude. Isso significa que você não vai se relacionar com pessoas que são ímpias de modo algum. Mas as pessoas precisam ver
em você um diferencial. Precisam ver em você algo diferente. Práticas diferentes, palavras diferentes. Nós precisamos mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para isso Deus nos chamou. Para isso Deus te chamou. Para isso Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Vamos ler o 18 de novo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Sabe? Sabe o que significa? Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Não sabe? Está tão simples, tão claro. Hã? Ele se entregou. Ele vive. Não. Jesus Cristo nunca alimentou a carne. Porque ele vivia vivificado no Espírito. O nosso papel é sempre mortificar as obras da carne, mortificar a nossa carne e vivificar o Espírito. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, não com a nossa carne. Essa é a expectativa de Deus. Que a cada dia nós lutemos para mortificar a nossa carne e vivificar o Espírito pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o que vai vivificar a nossa carne é aquilo que o mundo nos oferece. E obviamente que tem a pata de Satanás. Porque o mundo jaz no maligno. A glória do mundo é toda de Satanás. Então tudo aquilo que o mundo nos sugere e alimenta a nossa carne é produto da ação do diabo. Tudo aquilo que vivifica o nosso espírito é a ação de Deus através do Espírito Santo. Então nós precisamos mortificar a nossa carne. Mortos sim para a carne e vivificados no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. E como é que alguém consegue apagar ou extinguir o Espírito de Deus na sua vida? Lembra da historinha lá de 2 ursos? Que a criança perguntou para o pai? O pai falou: nós temos 2 ursos dentro de nós. E nós precisamos matar um e deixar o outro vivo. E o filho perguntou: mas como a gente mata um e deixa o outro vivo? Aquele que você alimenta mais vai continuar vivo. Aquele que você alimenta menos vai morrer. Quais são esses ursos? O Espírito Santo e a carne. Se você alimentar mais a sua carne, você vai extinguir, apagar o Espírito de Deus dentro de você. Se você alimentar mais o Espírito, então automaticamente a tua carne vai estar mortificada. Nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza humana e nos revestir do novo homem que se refaz. O apóstolo Paulo diz que se refaz para o entendimento de Jesus Cristo.
para o entendimento da obra de Jesus Cristo, da palavra do Deus vivo, nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza humana, precisamos nos refazer. Amém? É isso que esse texto está dizendo aqui. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. Que nós possamos sair daqui com essa disposição. Porque tudo que alimenta a nossa carne, irmãos, tudo que satisfaz a nossa carne, é muito bom. É muito bom. Bom para a nossa carne, obviamente. Não para nós mesmos. Bom para a nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo diz: miserável homem, porque o bem que eu quero não. O bem que eu quero não, mas o mal que eu não quero. Porque como alguém pode chegar a essa conclusão? Ou que conclusão nós podemos chegar com essa declaração do apóstolo Paulo? Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Ou dessa carne maligna? Porque o bem que eu quero eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Qual a conclusão que nós podemos chegar? Qual a conclusão que você chega com essa declaração do apóstolo Paulo? Que o bem é bom, mas nós não praticamos. É óbvio. Que o mal é ruim e nós praticamos. E praticamos por quê? Porque é bom para a nossa carne. Simples. Quem pegaria com um facão cortaria o braço dele? Alguém cortaria? Por que a gente não faz? Porque é ruim para a nossa própria carne. Não, é ruim para a nossa própria carne. Vai doer. Embora tenha um louco aí que faz essas coisas. Pessoal da mutilação aí que vai ser mutilado. Mas tudo aquilo que alimenta a nossa carne, para a nossa carne é bom. Mas para nós mesmos, não. De um modo geral, não. É bom só para a nossa carne. E na maioria das vezes, é ruim para a nossa alma e ruim para o nosso espírito. E a grande sacada disso é que aparentemente aquilo que alimenta a nossa carne satisfaz a nossa alma. É bom para a nossa alma. Aparentemente. Mas na verdade está trazendo destruição para a alma. Em Hebreus, no capítulo 10, é muito claro isso. Nós não somos daqueles que retrocedem para. Nós somos da fé. Para quê? Para alcançarmos a promessa e conservarmos a nossa alma. Então, o retrocesso para a perdição não nos permite conservar a nossa alma. Mas aquele que vive pela fé, ele vive pela fé para alcançar a promessa e para a sua alma ser conservada. Então, aquilo que alimenta a nossa carne parece ser bom para a nossa alma. Eu já expliquei para vocês. Existe uma guerra
O apóstolo Paulo ele fala: existe uma guerra entre a carne e o espírito, eles são opostos entre si. Você não vai acordar um dia e a tua carne não vai guerrear contra o teu espírito. Todo dia que você acordar, a tua carne vai querer dizer: quem manda sou eu, você vai ter que fazer o que eu quero. Vai querer gerir as tuas emoções, gerir as tuas atitudes. E aí o espírito precisa estar alimentado pelo Espírito de Deus para que essa guerra haja. E quem determina a vitória da carne ou do espírito é a alma. Porque se a nossa alma estiver deformada, com certeza nós vamos nos inclinar para a carne. Mas se a nossa alma estiver trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, pela fé, como acabei de dizer em Hebreus 10, nós somos da fé que avança para alcançar a promessa e para conservar a nossa alma. Então a nossa alma vai se inclinar para as coisas do Espírito. E nós vamos vivificar, fortalecer o Espírito Santo de Deus. E aí eu volto para o apóstolo Paulo. Miserável homem, quem me livrará desse corpo mortal? Dessa carne miserável? Nós habitamos no corpo carnal. E o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Mas, por enquanto, nós habitamos no corpo carnal. O que nos leva a entender ou presumir o porquê nós desejamos tanto alimentar a nossa carne. Porque habitamos nesse corpo carnal. Por isso que ele diz: quem me livrará desse corpo carnal? Quem me livrará? Porque o bem que eu quero eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu. Vamos voltar para o versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Bom e fazer o bem. Então nós precisamos nos esforçar para fazer o que é bom e o bem. E o que Jesus Cristo falou? Você amar quem te ama é fácil. Até os ímpios, fácil. A nossa grande diferença é amar quem nos... Fala isso para a pessoa que está do outro lado. A nossa diferença é amar quem nos odeia. Não é isso que diz lá o versículo que nós temos lá? O justo pelo injusto. Ele demonstrou isso. O justo, Jesus, por nós todos que somos injustos. O bom morreu pelos maus. Para quê? Para quê, irmãos? Para conduzi-los ao reino de Deus.
significa que às vezes a gente precisa de alguns sábios. A gente às vezes precisa engolir alguns sábios. Essa história que nós aprendemos, eu sou crente, mas não sou besta, não se enquadra para quem quer ser discípulo de Jesus Cristo. Você não é besta mesmo. Eu sou crente, mas não tenho sangue de barato. Você não tem medo e nem deve ter. Se alguém fizer aí extrair o teu sangue, não vai ter sangue barato. Mas precisa ver o sangue de Jesus Cristo. Precisa ver o sangue de Jesus Cristo que te lavou. Precisa ver o amor de Jesus, por isso eu falei. Nós precisamos dessa essência. E demonstrar esse amor muitas vezes. É difícil, irmãos. É difícil. É difícil. Mas é por isso que Ele te fez templo do Espírito dele. Para que a mesma característica que estava e que está nele esteja em mim, esteja em você. Fala para a pessoa que está do lado dessa história. Essa história. Sou crente. Sou crente. Mas não sou besta. Mas não sou besta. Não se aplica. Não se aplica. Para quem quer ser discípulo Ser discípulo de Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo morreu pelas pessoas que morreram no cruz? Você acha que Jesus Cristo morreu por eles? Não. Você acha que Jesus Cristo morreu pelas pessoas que morreram em Sodoma e Gomorra? Hã? Na verdade, eu queria fazer uma retrospectiva até os dias de hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo não morreu por uma pessoa específica. Ele morreu pela humanidade. Ou seja, o homem, o ser humano, como as pessoas gostam de falar, de uma forma geral, vem sendo mal para com Deus desde a sua criação. Independentemente de ser Adão ou ser Eva. E nós que somos maus desde Adão, Jesus Cristo fez o bem pela humanidade. Esse é o espelho. Esse é o modelo. Esse é o referencial. E nós precisamos nos comportar assim. Eu e você. É difícil? É fácil, pastor? Não, não é fácil. Eu não vim pregar aqui, faz de conta. Eu vim pregar o Evangelho. Não é fácil. Mas não é impossível. É possível. Jesus Cristo na cruz, ele falou o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem. Você acha que alguém é capaz de fazer aquilo? Algum outro homem é capaz de fazer aquilo? Não. E Estevão fez o quê?
algo muito semelhante. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo estava em Estevão. É fácil? Não. Mas é possível através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós precisamos mortificar a nossa, porque a nossa carne não vai aceitar. A nossa carne vai se levantar. A nossa carne vai dizer, não, você tem que pagar, é olho por olho, dente por dente. Não, ele vai ter que me pagar. Não é assim não. A nossa carne vai fazer isso. Mas se nós mortificarmos a nossa carne e vivificarmos o Espírito pela ação do Espírito Santo, nós seremos conduzidos da mesma forma que Jesus Cristo foi conduzido. Mais uma vez eu falo, é fácil? Não é fácil. Mas é possível. E o que nós precisamos para que isso aconteça? Simplesmente mortificar a nossa carne. Simplesmente mortificar a nossa carne. E sabe qual é o primeiro passo para a gente mortificar a nossa carne? Um dos primeiros passos para a gente mortificar a nossa carne? Você sabe qual é? Se humilhar. Pode ser. Se arrepender. Pode ser. Ser obediente. Pode ser. Sabe qual é um dos primeiros passos? Refrear a nossa vida. Porque geralmente quando algo acontece conosco nesse nível, a nossa boca desata. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque com o fruto dos lábios, o que acontece? O mal se nasce. Geralmente, quando essas coisas acontecem, alguém nos faz o mal, a gente desata a falar besteira. É por isso que nós devemos refrear a nossa língua, como o próprio apóstolo Pedro falou no capítulo anterior. Nós precisamos refrear a nossa língua. Porque a nossa língua ela é posta em chamas pelo inferno. E o diabo se apodera das palavras que a gente fala. Vou contar a história do meu irmão, já contei algumas vezes do pastor Gilberto. Ele chegava bêbado em casa. E eu ia pregar o evangelho para ele. Uma vez ele falou para mim, esquece. A minha vida é essa aqui, é prostituição, cachaça e zoeira. Está amarrado, está repreendido. Mas eu o induzia. Eu falava assim para ele, você lembra quando a gente era jovem? Mais novo, o que a gente falava? A gente ia casar, que a gente ia bagunçar. Quando a gente casasse, a gente ia ser marido de uma mulher só, a gente ia parar de beber. Aí ele falava, é verdade. Isso aí é realidade. Então as palavras que ele lançava, que não servia para ele, eu quebrava. As palavras que nós falávamos lá,
antes de nos converter, e que eram boas para nós, e obviamente para nos achegar a Deus, eu ligava, tá ligado? Porque com o fruto dos lábios o mal se passa, mas o que dois ligarem aqui na terra, está ligado no? Mas se desligar, está desligado. E sabe qual é o problema? Que quando essas coisas acontecem conosco, geralmente você fala para alguém, e geralmente alguém concorda com você. E o que acontece? Dois estão não, dois estão ligando. Pode perceber, a pessoa até não tem nada contra a pessoa que fez algo contra você, mas aí você vai falando isso e tal, e que isso, que aquilo, e que aquilo outro, e você vai induzindo a pessoa vai concordando com você. O que é que ela está fazendo? Está ligando aqui na terra, está sendo ligado. Então, por que nós precisamos refrear nossa língua? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E Deus sonda o coração, como eu falei, penetra os desígnios do pensamento para dar a cada um segundo. Então, em nome de Jesus Cristo, você quer conduzir pessoas a Cristo? Quer conduzir? Até quem te persegue, até quem te maltrata. Às vezes o justo tem que padecer pelo injusto. O justo tem que padecer pelo injusto. E se nós realmente quisermos transportar para Jesus Cristo, o justo precisa o quê? Precisa o quê? Eu falei que o justo precisa padecer pelo injusto. Mas o justo precisa, se nós transportarmos para Cristo mesmo, o justo precisa o quê? Padecer na mão do injusto. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Ele padeceu na mão do... Não foi só padecer pelo injusto. Ele padeceu na mão do injusto. Para conduzir o injusto a Deus. Pois é. Ele é o nosso referencial. Às vezes, o justo tem que padecer na mão do injusto para conduzir o injusto a Deus. É fácil? Não. Não. É possível? É. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está em mim e está em você. O justo padeceu pelo injusto. Mas, na verdade, o justo padeceu na mão do injusto. E vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Porque eu sei que isso é necessário para conduzir vocês a Deus. Esse é o Espírito. Estou te pedindo coisa impossível? Não. Eu sei que é difícil. Mas é possível. É possível. Lembra da serva de Naamã? Ela era o quê? Ela era o quê? Ela padecia de escravidão nas mãos de Naamã. A justa padecendo na mão do injusto. E foi o que ela fez com Naamã? Conduziu Naamã. É possível. A primeira oportunidade que ela teve, porque ela se deixasse a carne falar, o que é que ela deveria fazer? Vai morrer, seu desgraçado de leva.
Estou afastado da minha terra, da minha família, da minha casa, por causa de você. Sou escrava sua. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ela disse: se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus lá em Israel, se ficaria limpo da tua terra. E como Naamã saiu dali, ele não só saiu limpo, ele saiu pronto para servir a Deus. Ela conduziu Naamã a Deus. Então, que nós saiamos daqui nessa noite com essa perspectiva, com essa disposição. É fácil, irmão? Não. Mas é possível. Eu vou dizer que isso vai ser da noite para o dia? Não. Mas como diria lá o Salmo 119, que diria, acho que é a minha barba, a tua palavra guardada no meu, é Cassiane, para eu não pecar, a tua palavra escondida. Vá regando essa palavra com oração. Não que eu tenha alcançado, nem eu, nem você, meu irmão. Mas uma coisa eu faço. O quê? Conquistar aquilo pelo qual eu fui. Vocês não conquistaram para isso. Eu fui conquistado para isso. É fácil? Foi isso que José fez? Foi isso que José fez? É fácil? Não. Mas é possível. É fácil? Mas não foi isso que Davi fez com Saul? É possível. É possível. Jesus Cristo disse: se o teu inimigo tiver sede, se ele tiver fome, dá de. Então aprendamos a fazer o bem. Nos esforcemos, nos esmeremos para fazer o bem, porque ceifaremos, colheremos, se nós não desfalecermos. Se você não desfalecer de fazer o bem, você vai colher. Mas se você desfalecer, você não vai colher. Amém? Essa é a palavra de hoje para todos. Reflexão. Pastor, cadê o consolo dessa palavra? Você quer mais consolo que isso? Isso não é exortação, não. Isso é ensino e consolo. Amém? Vamos ficar de pé? Reproduzir, mas aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo demonstrou. Comece a orar embaixo dessa palavra. Comece a clamar primeiro misericórdia a Deus. Comece a pedir ao Senhor que Ele te envolva com a unção dessa palavra, porque Ele coloca em nós tanto o querer
quando realizar, segundo o poder que em nós opera. Então, se você quer praticar essa palavra que você ouviu, então ele está derramando sobre você uma unção, uma capacitação para que você saia daqui para praticar, para que verdadeiramente o mundo possa ver a glória de Deus na tua vida, como viu a glória de Deus na vida de Jesus Cristo. O justo morrendo pelo injusto, o justo padecendo na mão do injusto, para conduzir o injusto a Cristo. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ache pouso em nosso coração verdadeiramente, que ela frutifique a 100 por 1, que nós saiamos daqui, Senhor, envolvidos pela unção desta palavra e prontos para mortificar a nossa carne e vivificar o Espírito através da ação do teu Espírito sobre nós, para que sejamos, meu Deus, referenciais da tua glória, para que sejamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aqueles que conduzem o injusto a ti, pelo nosso posicionamento, pelo nosso proceder. Move-te, ó Deus, habilita-nos embaixo dessa palavra, sela essa palavra sobre as nossas vidas, sela essa palavra em nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Eu ministro sobre ti o poder dessa palavra, eu ministro a unção e o poder de Deus sobre ti, para que você saia daqui nessa dimensão, nessa perspectiva espiritual. Em nome de Jesus, eu te habilito, eu te celo, eu te envolvo. Seja sobre ti o poder dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos